Bem, boa noite, minha gente. Eu estou dizendo boa noite porque para mim aqui é boa noite, né? Mas dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, pode ser bom dia ou boa tarde, né? É, eu quero aqui retomar, né, essa série de vídeos, esse já é o terceiro, né, sobre essa questão do momento político em que nós vivemos, né? Esse momento político, inclusive de uma tentativa de atentado terrorista, né? Dentro dos movimentos antidemocráticos que estão ocorrendo nas portas de quartéis, né? E que pelo menos eu acredito, eu posso estar enganado, né? Mas eu acredito que até o dia primeiro vai se afunilar essa questão. E nós, como evangélicos, como eu estou falando do ponto de vista evangélico, eu estou falando para evangélicos, mas não só para evangélicos, para católicos também, né? Para você que é um protestante tradicional, uma pessoa que, né? Que se liga historicamente às igrejas protestantes, né? Ou até mesmo para você que é um neopentecostal, né? Mas que não concorda com determinados ensinamentos, se bem que, né, o momento é difícil, a coisa é difícil, nós estamos vivendo um momento difícil, porque nós estamos vivendo um momento de uma distorção ideológica muito forte, muito grande, né? E é claro que se você perguntar, irmão Davi, mas você acha que isso tudo não significa já a proximidade da vinda de Jesus Cristo? Eu quero dizer para vocês que eu sou muito cauteloso com relação a isso, né? Desde os meus 4 anos de idade. Desde os meus 4 anos de idade eu já ouvia meu pai falar. Meu pai tinha uma retórica muito forte, muito vibrante com relação à vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Eu ficava tremendo com 4 anos de idade, me segurando no banco, tremendo, com o olho arregalado, olhando o papai pregar, né? Era o único momento do culto que eu ficava quieto, né? Eu era hiperativo, então eu fazia muito, né? Cheguei inclusive a apanhar por causa disso. Naquele tempo o pai ainda batia nos filhos, né? Mas quando era a hora da pregação do meu pai, eu me agarrava no banco aqui e ficava tremendo, 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 né? O papai tinha uma retórica muito ali, digamos assim, ortodoxa e com relação à questão da vinda, da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Bem, então, minha gente, deixa eu ajeitar um pouquinho essa lâmpada aqui, para ela ficar um pouquinho melhor, né? Tomara que não caia, diferente do vestido, né? Bem, eu tô suando aos borbotões aqui, porque vocês estão vendo que eu tô numa sala sem ar-condicionado, sem ventilador, então eu tô suando. Graças a Deus não aparece muito no vídeo, né? Mas eu tô suando muito. Até mesmo porque quando eu falo, eu suo muito, quando eu falo assim, né? Bem, então o que é que eu venho falando aqui? Da contradição, das contradições ideológicas, contradições de interpretação bíblica, de exegese bíblica, né? de posicionamento das igrejas em relação ao mandato de Bolsonaro. Bolsonaro, como eu disse no início e no fim do vídeo anterior, não é uma pessoa de Deus. Ele não é, isso aí é definitivo. Ele não é uma pessoa de Deus, ele não é um Messias, ele não é um... Messias ele já não seria mesmo, porque Messias, né, os judeus creem que o Messias ainda virá, né? Mas os judeus dificilmente achariam que o Messias seria um brasileiro, né? E nós cristãos acreditamos que o Messias já veio, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Cristo significa ungido. É a palavra grega, né, que traduz a palavra Messias do hebraico. Messias também é ungido, né? Ungido por quem? Ungido por Deus. Ungido para quê? Ungido para salvar a humanidade, né? Salvar todos aqueles que creem nele. Salvar de quê? Salvar do pecado, né? Da desobediência, salvar da maldade, né? Do mal. Do mal. É a solução que Deus deu para o problema do mal, né?
Você foi enfrentar essa questão do ponto de vista filosófico, como o mal veio, para que o mal serve? Você vai encontrar referências boas e boas referências, né? Naquele bispo do quarto século, Santo Agostinho, né? Você vai encontrar em São Tomás de Aquino, você vai encontrar no próprio João Calvino, um dos reformadores, Lutero também, um dos reformadores. Você vai encontrar também, embora de uma maneira diferente, uma abordagem diferente, em Spinoza, né? Spinoza é um filósofo, né? O Pascal vai falar também dessa questão, né? Nietzsche já vai falar também dessa questão, mas vai falar de uma maneira crítica, né, ao cristianismo. Bem, então é isso. Mas o que eu quero provar aqui é que Bolsonaro não é uma pessoa de Deus, definitivo, tá certo? Não é uma pessoa que é de Deus, não dá uma entrevista dizendo que a solução para o Brasil é uma guerra civil que comece matando 30 mil. Se bem que ele matou mais nós tivemos aí quase 700 mil mortos, né? E mais de 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas se ele tivesse tomado as medidas cabíveis logo no início da pandemia, né? Então ele matou muito mais de 30 mil, sem precisar declarar guerra, né? Fazer uma guerra fratricida aí entre irmãos. Uma guerra civil nada mais é do que isso, uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos, uma guerra entre pessoas de uma mesma nação, do mesmo país, né? Ou de uma mesma etnia, né? Falar em etnia no Brasil é difícil porque nós temos uma população muito misturada, né? Muito misturada mesmo, que vem de três etnias principais, né? A europeia, a africana e dos índios, né? Que hoje em dia tem a questão de você não poder mais falar certas coisas, né? Do politicamente correto. Então, hoje não são mais índios, são povos indígenas, né? Ou povos originários, né? São coisas contra as quais uma das coisas contra quais os bolsonaristas se revoltam, né? E nesse campo aí eu não tiro muita razão deles não, porque realmente é uma questão de encher o saco, né? O filósofo Paulo Giraldelli, um dos homens mais inteligentes que eu conheço, né? Que eu assisto vídeos aqui, ele é um filósofo de esquerda, né? Um filósofo marxista, eu diria assim, né? Junto com a Maria Helena Chauí e outros filósofos brasileiros, né? E ele faz uma guerra tremenda contra o que ele chama de identitarismo, e é isso mesmo, identitarismo. Identitarismo é você ver preconceito em tudo, né? Você não poder mais contar ali uma brincadeira, você não poder tirar mais nenhuma brincadeira, nem com um conhecido seu, a respeito, por exemplo, da pessoa. Questão, a pessoa é homossexual, ou a pessoa tem uma pele mais escura, você não pode, né, você ter todos esses cuidados que eu estou tomando aqui para falar desse assunto, né? Isso aqui é identitarismo, é resultado do identitarismo, né? É você ter que preencher os ministérios ali porque tem que ter não sei quantos por cento de mulher, tem que ter gay, tem que ter negro, tem que ter, né? E fica aquela coisa, quer dizer, a competência fica relevada a um segundo momento, né? Então Bolsonaro não é um homem de Deus. Se Bolsonaro é alguma coisa, à luz da Bíblia, é um endemoniado. O que é um endemoniado? É uma pessoa que é possessa por demônios. A Bíblia fala de um homem, né, que morava em Gadara, uma cidade que ficava que Cafarnaum ficava de um lado, do lago Tiberíades, né, do mar da Galileia, né, e do outro lado ficava Gadara, né, terra dos gadarenos. E lá em Gadara, Jesus pegou um barco, entrou e foi lá para Gadara. Ele foi evangelizar lá em Gadara. E logo que ele chegou, ele encontrou um endemoniado gadareno. E aquele endemoniado, Jesus, é a única ocasião em que Jesus conversa com
chega a conversar com o demônio, né? Você não vê isso em lugar nenhum da Bíblia, essa coisa que você vê hoje, os pastores da Igreja Universal, da Igreja Mundial do Poder de Deus e de outras igrejas, se entrevistando, fazendo entrevista com o demônio, né? Inclusive para se acusarem uns aos outros, né? Para falar mal, né? Fica o Valdemiro falando mal do Edir Macedo do Valdemiro através de demônios, né? Então isso não é é outra coisa que não existe na Bíblia, é uma coisa que... Mas esse é a única ocasião em que Jesus conversa. E só para perguntar para esse demônio quantos demônios tinham ali, porque Jesus viu que não era apenas um demônio, né? E aí ele diz que havia uma legião. Uma legião, minha gente, se eu não me engano, são 50 mil. Eu não estou bem com relação a isso, até mesmo porque eu não ia abordar esse texto, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa com relação a isso agora. Isso são memórias que eu tenho, né, de longo tempo. Se eu não me engano, são 50 mil, né? Então, eu disse que Bolsonaro é uma pessoa do tipo, um endemoniado do tipo gadareno, mas não especificamente do tipo gadareno, do tipo anticristo. Eu li para vocês aqui, lá na segunda epístola de Tessalonicenses, no capítulo 2, né? Quando Paulo fala que Jesus Cristo não vai vir sem que antes se manifeste o homem do pecado, né? Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, mas que se senta no trono de Deus, fazendo-se parecer Deus, né? Agindo como se Deus fora, né? Então, o Bolsonaro, e muitas pessoas são atraídas. Você vai ver durante o Apocalipse, se você ver nos Apocalipses da Bíblia, né, que você tem Apocalipses no livro de Ezequiel, você tem no livro de Ezequiel 38 e 39, é um Apocalipse. Se você for pegar o livro de Isaías também, você tem lá, se não me engano, no capítulo 14, também é um apocalipse, né? Tem o apocalipse de Daniel, ali da partir do capítulo 7 de Daniel até o último capítulo, até o capítulo 11 de Daniel, é um apocalipse, né? Você vai encontrar também Malaquias, é um apocalipse. E, finalmente, o apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, né? Então, são apocalipse. E se você ver nesses livros, nesses apocalipses, você vai ver que vai haver uma figura, uma determinada figura que vai atrair, né? Ou que as pessoas são retratadas nesses apocalipses como se atraídas por divindades, né? por espíritos espúrios, vão atrair muita gente, né? Eles vão atrair sobre si uma miríades de pessoas, né? Sobre si, para si, né? Ao seu ensinamento. Então, Bolsonaro é uma pessoa desse tipo. Desde a propositura da sua candidatura em 2018, né? Candidatura com a sucessiva eleição, né? E depois o seu mandato totalmente onde trouxe à tona, onde essa palavra onde as pessoas gostam muito de usar e eu critico muito, não gosto, né? Então, mas eu vou usar essa palavra onde, né? Onde trouxe à tona, né? A qual trouxe à tona muitas coisas ruins, muitas perversidades, muitas maldades, né? A começar por aquele ditado dele lá, bandido bom é bandido morto, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Quando eu era menino, adolescente, nós íamos, e até ali depois dos meus 18, 19 anos, eu como sargento do Exército, né? Fazendo parte do grupo de jovens lá em Fortaleza, nós íamos muito em presídios pregar a palavra de Deus, né? Para aquelas pessoas ali, né? Quem sabe se convertessem realmente de coração, né? Se bem que hoje eu tenho uma visão mais crítica com relação a isso, né? Mas longe de ser a visão bolsonarista, né? Eu tenho uma visão mais crítica com relação a isso, né? Porque nós vimos, eu vi ao longo desse tempo todo, né? Desses 30 anos aí militando, mais de 30 militando como evangélico, porque eu nasci numa família evangélica, que muitas dessas conversões são conversões fingidas, apenas para enganar as pessoas e até para obter lucro, né, dentro das igrejas evangélicas. Então eu me tornei crítico, não por achar que nós não devemos ir
pregar o evangelho, né? Se nós pegarmos aquela palavra lá de Jesus Cristo, né, das ovelhas e dos bodes, nós vamos ver que Jesus colocou à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. E as ovelhas ele disse: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, estava preso e foste visitar-me, estava ferido, machucado, e entrai no reino, né? no reino, no gozo do reino do vosso Senhor. E aos bodes ele disse: afastai-vos de mim, né? Malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava doente e não foste visitar-me. Então, daí é que a salvação, Jesus Cristo disse, né? Por várias vezes, em várias ocasiões dos evangelhos, você vai ver Jesus Cristo falando: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Tem aquela história: Jesus vinha vindo da Galiléia, a região Galiléia ficava no norte do país, que hoje é Israel, né? E naquela época também, né? Do norte da Galiléia, ele vinha descendo, ele vinha para a Judéia, né? Ele tinha que atravessar o país, as cidades de Samaria, né? Ali um semi-estado de Samaria, que ficava entre a Galiléia, povoada por judeus e outras populações. Os samaritanos, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aquelas pessoas que vieram depois do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 605, do ano 605 ali antes de Cristo até o ano 595, ele mandou pessoas para que a terra não ficasse deserta. Essas pessoas se misturaram com algumas pessoas restantes, judeus, que ficaram ali e criaram o povo mestiço, o povo samaritano, né? Que eram odiados pelos judeus, olha lá, né? O ódio, olha aí, né? E abaixo ficava a Judéia, que foi aquele país que demorou mais tempo, as tribos que demoraram mais tempo, né? Aliás, essa invasão a que eu me referi anteriormente foi a invasão dos assírios, né? Os assírios foi que invadiu o reino do norte, a região de Samaria, e depois mandaram para lá. Nabucodonosor invadiu Judá, né? A tribo de Judá e Benjamim, que foram os últimos, saíram nos anos 605 ao ano 595, mais ou menos, antes de Cristo, etc. E Jesus vinha descendo lá da Galiléia e passou ali na Samaria. Eles tiveram que atravessar Samaria, né? E geralmente alguns discípulos iam na frente para procurar ali abrigo, né? E Pedro não, João e Tiago e João, eram os filhos de Zebedeu, eram chamados os filhos do trovão, né? Porque eles eram agressivos, né? Eram agressivos. Depois João foi chamado do apóstolo do amor, né? Eu vou até inclusive ler algum texto aqui da primeira epístola de João hoje, né? Mas naquele tempo João não tinha sido transformado ainda, assim como Pedro não tinha, né? E eles procuraram e ninguém concedeu abrigo para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chegou na cidade, Tiago e João correram para Jesus e aí deram a notícia e foram perguntando para Jesus se eles podiam pedir para que Deus mandasse fogo do céu para destruir aquela aldeia toda. E Jesus Cristo disse: que tenho eu convosco, filhos de Zebedeu, né? Acaso vim eu para destruir o mundo? Eu vim para dar vida ao mundo, né? Eu vim para chamar aqueles que estão perdidos à salvação, né? Então, a tradução mais literal disso na Bíblia é quando Jesus diz, em outras ocasiões, eu vim para buscar, para chamar, né? Ou para buscar, para chamar e buscar aqueles que se haviam perdido. Então, a nossa missão como cristãos não é matar ninguém, não é odiar ninguém, não é odiar o homossexual, não é odiar abortista, não é querer comandar o corpo de uma mulher e dizer para ela se ela tem que abortar ou não, ou em termos de proibição, em termos de condenação, de condenar o seu ato, né? Mas atraí-los para nós, né? Atraí-los para nós, é claro, né? Se nós formos fazer uma exegese mais acurada da Bíblia, uma exegese mais ortodoxa da Bíblia, é claro que a questão não é porque eu estou chamando uma pessoa
para vir até mim, né? Que ele que eu vou aceitar as suas práticas, mas jamais também eu vou aqui, bandido bom é bandido morto. Isso não é coisa de crente, nunca foi, né? Antigamente nós tínhamos testemunho de pessoas, bandidos cruéis, que se convertiam, se tornavam às vezes pastores, né? E vinham para o nosso meio, iam pregar o evangelho também e tal. E nós nunca pregamos isso, a Assembleia de Deus nunca pregou isso, nunca disse isso, eu nunca ouvi no púlpito quando eu era menino, nem quando eu era jovem, né? Bandido bom é bandido morto. Mas essa uma frase comum, é uma oração comum no meio bolsonarista e que atraiu as igrejas. Eu estava conversando uma vez com um evangelista, um amigo meu, ele chegou a dizer para mim, não, é porque acabou esse tempo do amor. Minha gente, se o tempo do amor acabou, o tempo do amor nunca vai acabar. Já começa daí. Paulo diz lá no capítulo 13 de 1 Coríntios que o amor jamais acaba. Né? O amor jamais acaba. Eu vou ler literalmente, que é para... Não, tá falando aí só da boca para fora, não é verdade e tal. Eu vou ler para vocês aqui, né? Tá aqui, capítulo 4 do capítulo 13, versículo 4, capítulo 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Outras versões dizem, o amor jamais acaba, né? Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então você vê que o amor, ele jamais acaba. No dia que o amor acabar, minha gente, aí há de se cumprir o que Zaratustra, né, naquele livro Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, né? Deus morreu. Da sua compaixão pelo homem, Deus morreu. Né? Nietzsche nos seus aforismos, né? Esse é um livro todo de aforismo, o livro Assim Falava Zaratustra, assim como os outros livros, e era uma prática linguística natural de Nietzsche, né? O aforismo, né? E ele dizia, ainda ontem eu falei com o diabo, mais ou menos assim, é claro, estou parodiando aqui, não parodiando, estou... me falhou a palavra, minha gente, mas assim, parafraseando, eu estou parafraseando aqui, né? Então, o diabo falou comigo ontem, olha, Deus morreu, do seu amor, da sua compaixão pelo homem, Deus morreu. Então, no dia que o amor acabar, então você pode dizer que isso é verdade literalmente. É claro que Nietzsche não está falando isso literalmente, né? Como eu disse, é um aforismo. Ele não está falando literalmente, né? Mas nós não estamos aqui para falar de Nietzsche, e sim da Bíblia, né? Então, no dia que o amor acabar, isso se cumpriu literalmente. Isso deixa de ser um aforismo e passa a ser uma literalidade, né? Por quê? Porque a base de tudo, né? Você vai ler lá no capítulo 12 de Lucas, se você for ler os capítulos 14, 15, 16, 17 e 18 de João, se você for ler a primeira epístola de João, né? A primeira que eu vou até ler aqui, você vai ver que o amor, ele jamais acaba. O amor, ele perdura. O amor, ele é para sempre. Tá certo? Então, para Deus, bandido bom não é bandido morto. Para Deus e para o crente, para o evangélico, para o filho de Deus, para aquele que serve a Deus, o bandido bom, porque não existe bandido bom, né, minha gente? Bandido é bandido. O pessoal fala, porque tinha um bom ladrão e o mau ladrão, aí era o lado de Jesus. Não existia um bom ladrão, era ladrão. A Bíblia chamou de ladrão, né? Mas o ladrão, o bom ladrão ou o bandido bom é o bandido que foi
salvo, que foi convertido, que foi transformado, que teve a sua vida transformada pelo Evangelho. Esse é o bandido bom, tá certo? Não é o bandido morto, tá certo? Jesus Cristo não disse para o ladrão, quando o ladrão ali, um ladrão começou a maldizer a Jesus Cristo, o outro foi defendê-lo, né? E Jesus Cristo não respondeu para aquele que foi que o defendeu, não disse assim, olha, não quero saber das suas palavras não, porque bandido bom é bandido morto, né? Ele disse, não, hoje estarás comigo no paraíso. Bem, minha gente, o tempo já passou, eu vou ter que dividir de novo e retomar de novo no próximo vídeo, né, a nossa fala aqui, tá bom? Dê um like, se inscreva no canal, passe para frente, é muito importante para fazer frente a todas essas heresias que tomaram de conta das igrejas evangélicas, né, e até mesmo parte da igreja católica, com o advento, a assunção, né, com a ascensão, assim como se fala da ascensão do nazismo, a ascensão do fascismo na Itália, a ascensão do nazismo na Alemanha, né, da década de 30, da década de 20 e da década de 30, né, a mesma coisa na Itália, se pode falar aqui da ascensão do bolsonarismo, que é um tipo de fascismo. Tá certo? Passe para frente, é muito importante. Deixe o seu like, se inscreva no canal e no próximo vídeo nós continuaremos.